Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver na apostila 5 as aulas 11 e 12 do setor B. O tema é estudo da reta, posições relativas de duas retas. Mas antes de iniciarmos propriamente dita a aula 11 e a aula 12, vamos fazer aqui uma revisão. Dados dois pontos. Ponto A, aqui é o x do A, a abscissa do ponto A, que é o y do ponto A, a ordenada do ponto A. O ponto B, a abscissa, o x do B, a ordenada do ponto B, y do B. O segmento AB possui um ponto médio. Vamos lembrar da fórmula do ponto médio. Ora, ponto médio é um ponto. Se é ponto, tem a abscissa, tem o x do ponto médio e tem a ordenada, o y do ponto médio. Para você encontrar o x do ponto médio, você faz assim: x do A mais x do B dividido por 2. Para encontrar o y do ponto médio, é o y do A mais y do B dividido por 2. A equação da reta, nós vimos em aulas anteriores três formatos. Nós vimos a equação da reta na forma fundamental, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. O que é m? É o coeficiente angular, que já já nós vamos discutir ali. O que é x0 e y0? x0 e y0 são as coordenadas de um ponto conhecido dessa reta. Vimos também a equação da reta na forma geral, que é assim, ó, ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. Vimos também a equação da reta na forma reduzida, y igual a mx mais q. Este m é coeficiente angular, este q chama-se coeficiente linear. Então, se você tiver uma equação da reta na forma reduzida, fica muito fácil de você verificar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. O coeficiente angular aqui, ó, é o que está juntinho com x, é o coeficiente do x. E aqui é o coeficiente linear, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu fiz aqui rapidinho um esboço de uma reta, plano cartesiano e uma reta R. Do eixo x, a partir do eixo x, ó, até a reta, a partir daqui para cá, ó, existe um ângulo alfa. Este ângulo alfa é chamado de ângulo de inclinação da reta. Como eu já falei aqui, m é coeficiente angular. A definição de coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Aqui, o coeficiente angular é igual a tangente de alfa, igual a tangente do ângulo de inclinação. Esta fórmula permite você calcular o coeficiente angular de uma reta se você conhecer dois pontos dessa reta. Se você conhece dois pontos, um ponto A e um ponto B da reta, para calcular o coeficiente angular, o m, basta usar essa fórmula aqui, ó, m igual y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. O que, né, o coeficiente linear, é onde a reta intercepta o eixo y. Continuando. Posições relativas de duas retas. Você pode ter duas retas paralelas distintas. Aliás, quando duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas quando elas estão no mesmo plano e não possuem pontos em comum, ou todos os pontos são comuns. Retas paralelas distintas não possuem intersecção, não possuem nenhum ponto em comum. Eu representei aqui, ó, uma reta R e uma reta S. Repare,
se elas são paralelas distintas, o ângulo de inclinação da reta S é igual ao ângulo de inclinação da reta R. Se esses dois ângulos são iguais, os coeficientes angulares das duas, que é a tangente do ângulo de inclinação, os coeficientes angulares de R e de S são iguais. E os coeficientes lineares, quer dizer, onde ela intercepta, se você prolongar aqui, ó, onde intercepta o eixo Y, esses pontos são diferentes. Resumindo, retas paralelas distintas, coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. E o coeficiente linear de uma é diferente do coeficiente linear da outra. Retas paralelas coincidentes. Ora, se elas são coincidentes, R e S são coincidentes, todos os pontos são comuns. E o ângulo de inclinação aqui, ó, é o mesmo. Retas paralelas coincidentes. O coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. E o coeficiente linear, que é onde a reta intercepta, ou as retas interceptam o eixo Y. O coeficiente linear de uma é igual ao coeficiente linear da outra. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas estão no mesmo plano e possuem um ponto, um único ponto em comum. Eu representei aqui, ó, a reta R. Este é o coeficiente angular da reta S, que eu representei aqui também. Este é o coeficiente angular da reta R. Eu coloquei aqui, ó, alfa e beta. Os ângulos de inclinação são diferentes. Então, para você ter duas retas concorrentes, basta que o coeficiente angular de uma seja diferente do coeficiente linear da outra. Uma observação importante. Quando nós falamos de retas verticais, o ângulo de inclinação é 90 graus. E você sabe que não se define a tangente de 90 graus. Logo, não existe coeficiente angular. Né? Porque o coeficiente angular é tangente de 90 graus. Não se define tangente de 90 graus, não vai se definir também o coeficiente angular. Mas é de forma imediata, você percebe que duas retas verticais necessariamente serão paralelas. Vamos resolver os exercícios desta aula que estão na apostila. Exercício 1. Diz assim: obtenha uma equação geral da reta S paralela à reta R na figura abaixo. Eu representei aqui a figura. Ele quer que você ache, que você encontre a equação da reta S. No enunciado está dito que a reta R é paralela à reta S. Novamente, ele quer a equação geral da reta S. Ora, a reta R e a reta S, elas são paralelas distintas. Anteriormente, nós vimos que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Por que isso aqui é importante? Pelo seguinte, como ele quer a equação da reta S, eu preciso de duas coisas conhecidas a respeito da reta S. Eu preciso, primeiro, de um ponto conhecido da reta. Ora, eu tenho um ponto conhecido da reta S? Tenho. O ponto aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Lembre-se que o ponto conhecido da reta, lembra? Este é o x0, este
é o y0. Acontece que eu não tenho aqui, ó, o ângulo de inclinação. Eu não tenho, então, o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo de inclinação da reta S. Mas para escrever a equação da reta S, eu preciso encontrar o coeficiente angular da reta S. Mas está dito no enunciado que a reta R é paralela à reta S e distintas. Ora, se eu encontrar o coeficiente angular da reta R, este coeficiente angular da reta R será igual ao coeficiente angular da reta S, que eu preciso para escrever a equação da reta S. Mas, para usar aquela fórmula do coeficiente angular, que é y do B menos y do A sobre x do B menos x do A, eu preciso de dois pontos conhecidos. Mas eu tenho dois pontos conhecidos? Tenho. Aqui, ó. Este ponto é o ponto 0, 3. Este ponto aqui, ó, é o ponto menos 6, 0. Vamos então encontrar o coeficiente angular da reta R. Y deste 3 menos y deste 0 sobre o x deste 0 menos o x desse, que é 6 negativo, vai ficar ó, menos 6. 3 menos 0, 3, 0 menos 6, vai dar aqui ó, 0 mais 6, 6. Simplificando por 3, o coeficiente angular da reta R é igual a 1 sobre 2, igual a meio. Ora, mas aqui, ó, logo de início, nós chamamos a sua atenção que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Se o coeficiente angular da reta R é igual a 1 sobre 2, o coeficiente angular da reta S também será 1 sobre 2. Agora nós vamos pegar a equação da reta na forma fundamental. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Equação da reta S, que ele está perguntando. Lembrando, x0 e y0 são as coordenadas de um ponto conhecido da reta S. Aqui, o ponto conhecido da reta S, 1, 2. x0 é 1, y0 é 2. Vamos substituir, então, vai ficar assim. Y menos y0, 2, igual, coeficiente angular da reta S, aqui ó, meio, vezes x menos x0, aqui ó, do ponto conhecido, x do ponto conhecido, 1. Repare que esse 2 está multiplicando tudo aqui, ó, está dividindo tudo aqui. Lembra como você mesmo fala? Vamos passar para cá então, multiplicando, ou seja, vai multiplicar toda a equação por 2. Passa para cá multiplicando, vai ficar 2 vezes y menos 2, igual 1 vezes, aqui ó, 1 vezes x menos 1 é x menos 1. Faça aqui a distributiva, 2y menos 4 igual a x menos 1. Subtrai a x, menos x, copia aqui ó, mais 2y, copia aqui também ó, menos 4, menos 1, some 1, mais 1, igual a 0. Menos x mais 2y, menos 4 mais 1, 3 negativo, menos 3. Para ficar mais elegante, vamos multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Menos x vezes menos 1 fica x. Mais vezes menos, menos 2y, mais 3 igual a 0. Esta é a equação na forma geral da reta S. Lembrando que forma geral, lembra? Ax mais by mais c igual a 0. Exercício 2. Obtenha B e C de modo que a reta R seja paralela, coincidente com a reta S. Repare que no enunciado ele dá a equação da reta R. Y igual 1/3 de x
mais 2. Ora, essa equação da reta R está na forma reduzida, o y isolado. Lembre-se que o coeficiente do x é o coeficiente angular da reta. E este é o coeficiente angular da reta R. Já a reta S, que também está no enunciado, está na forma geral. Está assim, ó, 2x mais by mais c igual a 0. No início dessa aula, eu disse para vocês que a forma mais fácil de se determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma reta é se a equação dessa reta estiver escrita na forma reduzida. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar esta reta, aqui, ó, aqui embaixo, ó, a equação da reta S, essa aqui, e vou isolar o y, quer dizer, eu vou escrevê-la na forma reduzida. By, tem que isolar o y. By é igual, subtrai 2x, menos 2x, subtrai o c, menos c. B está multiplicando y, vamos dividir tudo por b. Y é igual, menos 2x sobre b, menos c dividido por b. Esta equação da reta S está na forma reduzida. Se está na forma reduzida, eu consigo facilmente saber quem é o coeficiente angular, que é esse aqui, ó. Este aqui é o coeficiente angular da reta S. E este aqui, ó, é o coeficiente linear, não parece, mas é um Q, tá? Coeficiente linear da reta S. Mas nós já vimos que RS, para que elas sejam paralelas coincidentes, como está no enunciado, RS tem que ser paralelas coincidentes. Condições para duas retas serem paralelas coincidentes. O coeficiente angular de uma igual ao coeficiente angular da outra. E coeficiente linear de uma igual ao coeficiente linear da outra. Aqui está. Coeficiente angular da reta R igual ao coeficiente angular da reta S. Mas quem é o coeficiente angular da reta R? 1/3. Quem é o coeficiente angular da reta S? Menos 2 sobre B. Aqui, B igual menos 2 vezes 3, menos 6. Achamos o valor do B, que ele estava solicitando. Está faltando achar o valor do C. Mas também, retas paralelas coincidentes têm o coeficiente linear de uma igual ao coeficiente linear da outra. Coeficiente linear de R, esse aqui, ó, 2. Coeficiente linear de S, é este aqui, ó, lembra? Acabei de marcar, menos C sobre B. Acontece que eu já encontrei o valor do B, vou substituir aqui. Substituir o valor do B aqui, ó. 2 é igual a menos C sobre 6 negativo. Menos dividido por menos, só para facilitar, né? Vamos fazer já aqui a divisão, aqui, que nós chamamos lá de divisão de sinais, né? Vamos lá. 2 é igual a menos dividido por menos, dá mais C sobre 6. Agora, C vezes 1, C. 6 vezes 12, 6 vezes 2, 12. Ele solicitava o valor do B e do C. Valor do B, 6 negativo. Valor do C, 12. Exercício 3. Determine o ponto de intersecção entre as seguintes retas. A reta R, x é igual a t menos 2, y é igual a 3t menos 1. Nós não vimos ainda esse formato, né, de equação da reta.
Repare que todas as equações de reta, todos os formatos de equação de reta que nós vimos, o x depende do y, ou o y depende do x. Aqui, ó, o x depende de um parâmetro t e o y depende de um parâmetro t. Este formato de apresentar a equação de uma reta se chama forma paramétrica. E a reta S, x menos y mais 3 igual a 2. Ele que é o ponto de intersecção dessa reta. Quando você precisa encontrar o ponto de intersecção de duas retas, basta você resolver o sistema formado pelas equações dessas duas retas. Mas para montar o sistema, eu preciso escrever a equação da reta R, que está no formato paramétrico. Eu preciso escrevê-la em outro formato. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar que x, na reta R, ó, x é igual a t menos 2. Eu vou isolar o t, que dá menos 2. X é igual a t menos 2. Vamos somar 2. X mais 2 é igual a t. Aí volta aqui na reta R. Y é igual a 3t menos 1. Y é igual a 3t menos 1. Mas eu tenho que t vale x mais 2. O que eu vou fazer? Aqui, ó, onde aparece o t, eu vou substituir por x mais 2. Então vai ficar y igual a 3 vezes x mais 2 menos 1. Vamos fazer a distributiva. Y igual a 3x, 3 vezes 2, 6, menos 1. Y é igual a 3x, 6 menos 1, 5. Y é igual a 3x mais 5. Isto aqui, ó, esta equação é a mesma que esta, escrita na forma reduzida. Mas eu disse que para achar o ponto de intersecção de duas retas, você deve resolver o sistema de equações dessas retas. Aqui, R, y igual a 3x mais 5. S, x menos y mais 3 igual a 2. Aqui está o sistema que deve ser resolvido. Eu vou pegar essa segunda equação e vou fazer a solução aqui por substituição. Eu vou pegar aqui, ó, essa, x menos y mais 3 igual a 2, e vou substituir o y por 3x mais 5. Então vai ficar assim, ó, x menos y. Olha o y, hein? Entre parênteses aqui, ó, 3x mais 5, mais 3 igual a 2. Distributivo aqui, x menos 3x menos 5, copiei o 3, positivo, igual a 2. X menos 3x menos 2x. Menos 5 mais 3, menos 2, igual a 2. Menos 2x, menos 2, vamos somar 2. 2 mais 2. Menos 2x igual a 4, multiplicando por menos 1, 2x igual a menos 4. Está multiplicando aqui, ó, por 2, vamos dividir tudo por 2. X é igual, 4 negativo, menos 4 dividido por 2, o x vale menos 2. Todo ponto, ele que é o ponto de intersecção de R e S, todo ponto tem abscissa ordenada, tem x, tem y. Eu achei a abscissa, achei o x, falta achar o y. Acontece que eu tenho aqui, ó, y igual a 3x mais 5, y igual a 3x mais 5. Aí eu pego esse valor do x, ó, substitui aqui. Y igual a 3 vezes menos 2 mais 5. 3 vezes menos 2 mais 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 5, menos 6 mais 5, menos 1. O ponto de intersecção dessas duas retas, portanto, é o ponto menos 2, menos 1.